para começar, o processo eleitoral ele não é democrático, ele é antidemocrático. Sou contra a escola cívico-militar. A escola não pode rimar com repressão. Essas empresas já lucraram muito com esse transporte público aqui. Elas falam que estão quebrando, mas simplesmente para angariar cada vez mais recursos públicos, para inclusive e lucrar cada vez mais. Senão nós vamos aqui sobretaxar cada vez mais a população, enquanto os bilionários vão enriquecer cada vez mais a custa desses trabalhadores. Inclusive alguns que nem sabem, devem conhecer Contagem por um pininho no mapa, né? Certo? Que estão lá em Nova York, nas bolsas lá. Então eu almejo governar para os trabalhadores. Não vou aqui mentir, não vou governar para todos. O tempo nas eleições 2024. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Muito bom dia para você que tá ligado aqui na FM O Tempo. Tá começando mais um dia de sabatina. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Ibrahim. Bom dia para você, Ibrahim. Olá, Thalita, um ótimo dia para você, também para os nossos ouvintes e espectadores que estão nos nossos diversos canais de O Tempo. No segundo dia de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Contagem, o nosso convidado é Gustavo Olímpio, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Ele compõe chapa com Geraldo Batata, também do PSTU. Gustavo é professor de Geografia na Rede Municipal de Contagem e no Estado, além de ser pós-graduado em Educação Ambiental. Ele faz parte do Conselho do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Gustavo Olímpio também é ativista do município sob uma perspectiva socialista, como se autoafirma. Professor Gustavo Olímpio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à FM Tempo. Bom dia, Thalita, bom dia, Gilberto. Guilherme, né? Agradecer aqui o convite e parabenizar a Contagem, né? Hoje, né, a minha sabatina é justamente no dia do aniversário da nossa cidade, e parabenizar os trabalhadores que constroem todos os dias essa cidade que tem uma história de luta, de mobilização social tão importante. Certamente. Muito obrigado pela presença do senhor também num dia tão simbólico para os cidadãos contagenses e para os eleitores que farão as suas escolhas daqui a algumas semanas. E quero começar a nossa conversa, candidato, lhe pedindo primeiro um diagnóstico sobre a situação da cidade de Contagem. As nossas pesquisas Datatempo têm indicado uma aprovação da gestão da atual incumbente, a prefeita Marília Campos, do PT, formando um arco de partidos bastante amplo e até o momento indicando que ela poderia ser vitoriosa na sua tentativa de reeleição. Mas o diagnóstico que o senhor e o PSTU fazem é de uma prefeitura que é boa, que é ruim, que tem algo necessariamente a melhorar, e o quê? Então, nós vemos pela cidade, nas propagandas oficiais, das ruas, a prefeita coloca, não só a prefeita, mas outras pessoas também, como uma cidade muito feliz. Mas quando a gente vai ver a realidade do trabalhador nas periferias, lá no bairro Nacional de Autu, no bairro Jardim Riacho, que a gente esteve visitando agora, em Nova Contagem, a realidade é muito dura. O transporte, a saúde, a UPA do Nacional, inclusive em matéria veiculada pelo próprio jornal O Tempo, ela está atrasada há 3 anos e não tem resolvido o problema. Pessoas têm que, inclusive, se deslocar até Belo Horizonte para poder ser atendida. Como eu falei, o transporte lotado, a questão da moradia, a saúde precária, a violência que acomete a nossa cidade. Não é essa a realidade que demonstra o dia a dia do trabalhador. Então, aqui nós estamos querendo, inclusive, apresentar com a nossa chapa, comigo, com o Batata, com os nossos candidatos a vereador, Jaqueline e Israel, uma perspectiva de que a gente pode, de fato, com um governo socialista voltado para os trabalhadores, uma outra sociedade, uma sociedade em que a riqueza, que é Contagem a terceira cidade mais rica do nosso estado, essa riqueza possa ser usufruída para os trabalhadores. Contagem a terceira cidade mais rica do estado, mas quando a gente vai ver em salários, é a 58ª. São dados, inclusive, dados do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é uma realidade muito dura do trabalhador aqui.
Candidato, ainda nessa questão da visão que o senhor tem hoje da cidade de Contagem, e entre esses pontos que o senhor colocou, né, a questão da violência, a questão dos trabalhadores de uma forma geral, enfim, hoje, se o PSTU estivesse à frente da prefeitura de Contagem, qual que seria o primeiro ato da chapa do senhor? Então, o primeiro ato que a gente iria implantar seriam conselhos populares. Primeira ação. O que seriam esses conselhos? Conselhos onde a própria população ela se organizaria para ela decidir de fato quais são as prioridades para a nossa cidade. Discutir a questão do transporte, discutir a questão da moradia, discutir a questão da cidade. Não os conselhos que existem hoje, que não são deliberativos, mas conselhos em que a população de fato ela vai decidir sobre o que ela necessita, porque as obras que são feitas, o que os vereadores decidem, sai da cabeça deles, não discute com a sociedade. Por isso que a gente tem uma obra que deveria ser priorizada, como a melhoria das UPAs, a melhoria das escolas, a falta de professores que o próprio Sindicato da Educação denuncia nas escolas de educação infantil. O que seria prioridade de fato? E não como é hoje, discutindo de forma distante do que a população de fato necessita. De maneira geral, a composição desses conselhos, o caso de Contagem também é assim, eles têm algumas composições que tentam fazer alguma paridade ou pelo menos uma representação mais ampliada da sociedade, não englobando única e exclusivamente trabalhadores, mas tem, por exemplo, candidatos ou pessoas que são vereadores, tem integrantes, por exemplo, da iniciativa privada, empresários ou grupos que têm algum tipo de interesse em determinadas áreas, na educação, na saúde, entre outros. A ideia desse conselho pensada pela campanha do senhor é que tivesse exclusivamente uma atuação de trabalhadores e que não houvesse uma representação, seja de vereadores ou seja do empresariado neles? Exatamente, dos trabalhadores. Os conselhos têm que ser formados pelos trabalhadores, que de fato, pelos trabalhadores, pelos usuários do sistema de educação, pelos usuários do sistema de saúde, pelas comunidades escolares, pela população dos bairros. São eles que têm que decidir o orçamento. São eles que sentem, não com interesses que muitas vezes são estranhos a essa população. A gente tem as pesquisas Datatempo, candidato, e a última pesquisa divulgada mostra a prefeita Marília Campos muito à frente dos outros candidatos. E o senhor quase não pontua. Como explicar? E se tiver como explicar, ainda dá tempo para a população enxergar a candidatura do senhor e entender que esse seria o melhor caminho para Contagem? Então, para começar, o processo eleitoral ele não é democrático, ele é antidemocrático. Nós temos muito pouco tempo de campanha. A nossa campanha ela é feita, nós somos bloqueados do tempo de TV, do tempo de apresentar a questão do nosso programa. E esses candidatos, a Marília, por exemplo, ela está em campanha há 4 anos. Outros candidatos utilizando seus mandatos em campanha há 4 anos. E durante esse período nos é vedado, inclusive, apresentar essas propostas. Mas mesmo assim, a gente apresenta, mesmo pontuando baixo na pesquisa, nós achamos vitorioso que a pesquisa que a Datatempo apresentou. Estamos com 2% na pesquisa, quer dizer que mesmo com esse bloqueio, nós conseguimos chegar a uma parcela importante da população de Contagem. E estão visitando as casas, visitando as ruas, as associações de bairro, as comunidades que estão em processo de mobilização, conversando com esses trabalhadores na porta de fábrica, e desse jeito nós vamos fazer uma campanha apresentando um programa que possa emancipar esses trabalhadores e colocar para eles a necessidade de construir essa Contagem voltada para quem produz a riqueza. O senhor falou muito sobre o chão de fábrica nessa última resposta, e eu quero aproveitar este gancho para passarmos a tratar de algumas questões que o senhor menciona no seu plano de governo. E o senhor trata claramente no início dele sobre desindustrialização, sobre como um processo macro pelo qual o país tem vivido, relacionando muito com o cenário internacional, com o que acontece na China, nos Estados Unidos e outras localidades. Eu queria particularmente no caso de Contagem. É um município que historicamente foi identificado e teve o seu crescimento atrelado exatamente a uma expansão muito forte do seu polo industrial. Nós estamos aqui na cidade industrial assim chamada. Mas a cidade moveu-se por alguns movimentos de perda de potencial da indústria e uma tentativa de retomar com novos negócios. Do ponto de vista de perfil do que o senhor gostaria de atrair para a cidade,
é que tipo de indústria? Como é que se muda esse cenário de desindustrialização que globalmente atinge o planeta e muitas das nações do mundo? E como é que se aplica isso para a cidade de Contagem no sentido inverso? Então, primeiro, esse é um processo macro, né? Inclusive que o Brasil vive. O Brasil vive um processo de desindustrialização, não só o Brasil, mas outros países do mundo também assistem esse processo. Vivemos aqui no Brasil, inclusive, uma mudança desse perfil. O Brasil hoje, ele volta a ser, inclusive, um grande exportador de commodities, né? Quer dizer, carne, frango, minério de ferro, produtos de mais baixo valor agregado. E com isso nós não atraímos uma indústria perdemos essa indústria de ponta. Em Contagem que está acontecendo esse mesmo processo. Fechamento de indústrias. Nós já tivemos em Contagem fábrica de chip de computador, que hoje, inclusive no mundo, é um mercado importante. Perdemos isso. Fábricas de computadores, fábricas de tecnologia, de alto valor agregado, foram perdendo essa indústria, né? A CID Computadores era localizada aqui em Contagem e fechou. Outras fábricas de equipamentos para a própria indústria, como a Delp e outras fábricas, elas fecharam as unidades aqui ou reduziram esse processo, essa produção aqui em Contagem. Queremos atrair essas indústrias, inclusive melhorando inclusive o processo de educação para que a gente possa ter uma mão de obra qualificada. A Fundação de Ensino de Contagem, a FUNEC, que é o ensino médio da nossa cidade, que é uma conquista, ela tem que ser valorizada e inclusive tem que ter cursos técnicos voltados para essa área industrial, que a indústria ela é inclusive o local onde tem, em Contagem mesmo, ainda mesmo com essa perda de indústrias de ponta, ainda é o local, o setor que tem os melhores salários, e não o setor atacadista, o setor de logística que nós estamos aqui em Contagem tem se instalado atualmente. O que um professor, como no caso do senhor, pensa e almeja para uma prefeitura quando se candidata a prefeito? Então, eu almejo governar para os trabalhadores. Não vou aqui mentir, não vou governar para todos. Certo? Nós temos que governar para aqueles que mais necessitam. Eu almejo que a gente possa ter um governo voltado para aquela população, para a juventude que trabalha muito, que tem que estudar à noite. Eu sou professor de educação de jovens e adultos. Uma população adulta que teve que deixar a educação porque tinha que trabalhar e não tinha escola, foi usurpado esse direito. Uma juventude que hoje vive um processo de perda de perspectiva, que nós temos que voltar a garantir que essa população ela tenha e ela veja um futuro para essa cidade, um futuro que ela possa possa garantir que a riqueza que eles estão produzindo possa voltar de fato para essa população. Nesse processo que o senhor menciona, o senhor citou uma população que hoje é tratada pelos institutos de pesquisa e pelos analistas como aquela chamada população nem. É a população que não consegue ampliar o seu tempo de estudo e de formação e também não consegue se inserir no mercado de trabalho, muitas vezes com este argumento dado pelo empresariado, dizendo, não há uma formação dessa população que consiga levá-los para o mercado de trabalho para receber uma remuneração qualificada. Como é que se faz as duas coisas no município de Contagem? O senhor mencionou a FUNEC, mas o senhor considera que iniciativas privadas, por exemplo, de educação, sirvam para esse mesmo modelo? E na atração de indústrias, precisa criar incentivos, inclusive fiscais, para que eles atraiam esse tipo de jovem que não consegue se inserir no mercado? Então, nós temos que valorizar que essa juventude ela tenha perspectiva. Hoje, não é verdade que a juventude não quer nada. A juventude ela quer um futuro. Você conversa com os jovens, todos eles querem. Mas eles não veem na escola uma perspectiva de futuro. Não veem na questão do trabalho uma perspectiva de futuro. Como eu falei, vão para o mercado de trabalho num setor mais precário, com salário muito baixo, com um assédio moral muito forte, com atacando inclusive o direito do jovem de ser, né, dos seus gostos, atacando ele. Então você perde essa perspectiva, o que eu vejo hoje inclusive no interior das escolas. Então nós temos que garantir que inclusive o processo educacional ele mude. A escola, tudo mudou, tudo avançou no mundo, certo? Você vê a imprensa, como ela avançou, a própria tecnologia, como é que a forma de lidar, a internet, tudo, mas a escola ela continua sendo igual.
aquelas fileirinhas, 30, 40 alunos em sala de aula, sem climatização, aquela sala quente, aqueles alunos correndo para todo lado, aquele tumulto todo, a escola continua igual. Aí o mundo mudou. Como você vai formar uma população, sendo que esse processo é tão estranho ao que está ali? Então você não vai atrair a juventude. Você não atrai, você, pelo contrário, você afasta ainda mais. Então a educação, ela tem que ter investimento pesado e não, como muitos verem, como gasto. Infelizmente, o processo de entrada do poder público no interior das escolas não tem melhorado, pelo contrário, porque as empresas entram na escola com uma perspectiva de lucrar, extrair dali lucro e não extrair dali a melhoria da própria educação. A terceirização, ela aumentou na escola. Quando eu comecei a trabalhar 20 anos atrás, não tinha terceirizado. Hoje é limpeza, merenda, atendimento a estudantes com deficiência, e a gente vê que a educação só vem piorando. O projeto educacional também é terceirizado. Então, há um afastamento, e o professor se trabalha com cada vez tarefas mais burocráticas e deixa de lado aquela questão do planejamento para o ensinar. Qual que seria o modelo ideal hoje de uma escola? Vamos pensar aqui na cidade de Contagem, para que depois, futuramente, por exemplo, pudesse servir de exemplo para o Brasil e outros países. Mas qual que seria hoje o modelo ideal que num eventual mandato do senhor, o senhor tentaria construir? Alguns candidatos estão falando de escola cívico-militares. Se o senhor concorda também ou não com essa posição? Sou contra a escola cívico-militar. A escola não pode rimar com repressão, porque a escola cívico-militar coloca naquele mesmo modelo do aluno enfileirado, não pode falar, não pode criticar, tem que, inclusive, o corte de cabelo tem que ser aquele corte adequado, o aluno é moldado para ser daquele jeito. E aquele aluno que não se enquadra, ele é expulso, ele é colocado para fora da escola. Não é esse modelo, a escola tem que incluir. Só que há um processo complexo também em volta disso. A começar uma discussão importante, que nós temos que começar a valorizar os trabalhadores da escola. Nós temos que pagar o piso salarial, não é o piso de forma proporcional, como a Marília diz, o governador Romeu Zema diz, do Novo, e outros aí dizem que pagam proporcionalmente o piso. O piso é colocado para a nossa jornada de trabalho. E não só o piso do professor, o piso do quadro administrativo, que é o corpo técnico dentro da escola, que é importante, desde a secretaria, o professor, o porteiro, o trabalhador da biblioteca, todos aqueles trabalhadores que estão lá dentro da escola. Começando por aí, por valorização. Depois, um incentivo, melhoria das estruturas físicas das escolas. Mais profissionais aí da escola, e não, por exemplo, hoje, que, como eu falei, falta professor na educação infantil aqui em Contagem. Há uma denúncia feita, inclusive, pelo próprio sindicato, um absurdo num governo que se diz democrático popular, que é a prefeitura do PT hoje em Contagem, faltar professores em escola. E nós tivemos que fazer uma greve esse ano, a educação fez uma greve esse ano, para ser atendido pela prefeitura, e a prefeitura se recusou a sentar com o sindicato para negociar, o que é um absurdo. Então você primeiro tem que discutir, inclusive com seus pares, com as comunidades escolares, a reforma das escolas, a mudança da estrutura, a ampliação com mais escolas. Construir Contagem hoje, apesar que tem uma mudança demográfica em alguns locais, tem locais que as escolas estão tendo um boom empresarial da especulação imobiliária tão grande, que a região que eu estou, que é a escola que eu atuo, no bairro Bom Jesus, há uma especulação imobiliária gritante. O que a prefeitura faz? Colocar uma escola com 35 salas, sendo que poderia construir outras escolas em volta. Aí você faz um grande escolão, certo? Que inclusive amplia os problemas no entorno da escola, em vez de fazer um processo de melhoria da educação como um todo. Construção de mais escolas, construção de mais CMEs, valorização dos trabalhadores, ampliação, garantir que não tenham falta de trabalhadores no interior das escolas. Vamos trazer agora a participação também nessa nossa sabatina com o candidato Gustavo Olímpio, da editora Keila Ariadne, que está diretamente na nossa redação e tem uma pergunta a ser feita para o candidato. Keila, muito bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia, candidato, e a todos que nos acompanham. Eu quero aproveitar esse tema da educação
para perguntar especificamente, candidato, em relação à educação infantil, porque o senhor propôs um projeto de universalização. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que seria e também, se possível, nos trouxesse um diagnóstico de como está atualmente em relação à capacitação de professores, né? E o que seria ideal, tanto na quantidade como num projeto de suporte pedagógico para esses professores, e finalizando também com a necessidade de criar um concurso público, se isso seria viável. Então, a minha proposta da educação é ter educação infantil desde os anos iniciais de vida. Não só a educação infantil, porque o processo de aprendizado ele começa muito cedo, na juventude, né? Na infância. Então, você tem que ter essa escola desde os anos iniciais, desde os primeiros anos de vida para essa população. Além disso, tem uma política que também é descolada da educação infantil, que é a política de creches. Nós temos aqui, você falou na região industrial aqui, tem fábricas aqui que maioria feminina e homens também, que elas começam muito cedo. E as mães não têm onde deixar essa criança da creche até chegar à educação infantil. Aqui ao lado, né, nós temos a ABB, as mulheres, né, que é a maioria feminina dessa fábrica, inclusive, elas chegam da fábrica às 5h30 da manhã. Com quem deixa os seus filhos? Tem que deixar com a vizinha, tem que deixar com a mãe. Isso não tem. Como é que fica essa situação? Porque então tem que ter uma política de creches e uma política de educação infantil também, com valorização dos professores, e que a escola não tenha falta de professores como é hoje. Tem que ter concursos públicos regulares em todos os cargos, para que não tenha falta, para que a partir do momento que aposente um trabalhador, imediatamente já tenha a nomeação do seu substituto, para que não tenha a falta. Tem uma política de valorização dos trabalhadores para que eles fiquem na nossa rede e não saiam daqui procurando outras redes também. Temos que ter uma política também de garantia, que é um tema importante das escolas hoje, que é a questão da saúde mental, tanto da questão também dos trabalhadores como da própria juventude. Há um processo, a gente fala da pandemia de Covid, que foi um problema que afetou muito a escola. Nós temos hoje uma pandemia de problemas que já existia, mas que vem cada ano se agravando mais, e que tem que ter um atendimento da prefeitura, e não é hoje como é colocado, que culpabiliza esse professor de adoecer, ou culpabiliza aquele jovem de adoecer, e isso vai lá na educação infantil, é mais grave. Inclusive, para que a gente possa melhorar o próprio atendimento para a própria população. E o atendimento hoje, como eu falei, né? Inclusive ainda é precário, ainda tem um déficit de escolas, inclusive escolas de ensino fundamental, que tem que receber alunos da educação infantil. Quero agradecer a participação da editora Keila Ariadne hoje com a gente aqui na sabatina da FM O Tempo. Candidato, eu queria aproveitar que o senhor citou a questão mental, né? A saúde mental e a necessidade de valorização e de expansão de um atendimento para os trabalhadores da saúde, da educação, dos jovens da cidade de Contagem. Para te perguntar, uma prefeitura tem condições de oferecer para a população de uma forma geral um atendimento psicológico de qualidade e gratuito pela rede municipal? Tem. O investimento. Contagem, a arrecadação de Contagem aumentou de forma absurda. Nós estamos hoje algo em torno de 3 bilhões de reais. Nós temos uma saúde, tem a medicina do trabalho, em que a medicina do trabalho pode oferecer esse atendimento, inclusive fica mais barato. Porque enquanto você trata esse professor, inclusive uma política de prevenção, você evita que esse professor se adoeça, se afaste do trabalho e que você tenha que contratar um outro professor para esse lugar. Há professores, inclusive, que eles sofrem, inclusive, porque está afastado do trabalho, porque não tem condição, e você tem uma piora desse trabalhador, que ele se sente, que ele vai se culpabilizando. Então, você tem um atendimento da prefeitura, você tem uma economia de dinheiro, inclusive. Você vai diminuir os afastamentos, né, por causa de adoecimento médico, você vai reduzir aposentadorias, você vai precoces, né, aposentadorias precoces
desses trabalhadores, você tem uma política, inclusive você vai ter um ganho para a educação de contagem muito mais valoroso do que hoje é. E além disso, para a juventude também. Um jovem, um estudante que adoece, muitas vezes ele não encontra um atendimento necessário no sistema de saúde, porque não há investimento na saúde também em Contagem, certo? Por exemplo, os contratos da saúde, a maioria não tem concurso público da saúde, já não me recordo há quanto tempo, já tem muitos anos que nós não temos um concurso público na saúde, e os contratos também na saúde são de 2 anos. Aí você faz um tratamento no psicólogo. Com 2 anos o psicólogo chega para você, meu contrato acabou, eu vou ter que passar para outro, e a confiança e a continuidade daquele tratamento. Então tudo é interligado. Saúde e educação deveriam trabalhar de forma muito mais interligada do que é hoje. Quero passar a nossa conversa nesse momento na sabatina para tratar de finanças públicas, uma vez que o senhor mencionou a capacidade que considera ter a Prefeitura de Contagem de prestar determinados serviços. Tem uma previsão de arrecadação do IPTU da cidade que é bastante relevante para a composição geral de receitas, que é para esse ano de 2024 de 357 milhões e 400 mil reais, segundo dados do portal da transparência da própria prefeitura. Mas o senhor faz uma consideração específica sobre isso no seu plano de governo, que numa lógica de superioridade, diz o seu plano de governo, a gestão Marília frente aos governos de direita tradicional, que durante suas gestões isentaram o IPTU, segundo eles, levaram à quebra e quase insolvência do município. Eu queria primeiro um diagnóstico do senhor sobre o IPTU. O IPTU não deve ser cobrado, e se deve ser cobrado atualmente, como está numa base correta de cobrança, ou o senhor modificaria em algum aspecto? Nós somos contra a cobrança do IPTU residencial. Por que isso? Porque, como eu falei, há um processo desigual de cobrança de impostos aqui no nosso país. A população trabalhadora, quem trabalha, paga muito imposto. E as grandes empresas, algumas têm isenções fiscais, e mesmo com as isenções fiscais, elas estão deixando a nossa cidade. E a prefeitura faz o inverso, né? Em vez de tentar garantir que tem a melhoria dessa arrecadação através de outras formas de arrecadação, ela sobretaxa a população trabalhadora. A população, inclusive os pequenos empresários, inclusive. O IPTU residencial em Contagem é muito caro, há uma cobrança desigual dessa questão desses valores. Então há um aumento da arrecadação, mas uma arrecadação voltada no aumento da cobrança de impostos e não aumento do poder, inclusive do que a própria cidade ela pode atrair aqui, né? Contagem viveu muitos anos sem cobrar IPTU e não quebrou. As Contagens, inclusive, se a gente pegar os estudos anteriores, Contagem sempre esteve nesse patamar dentre as cidades mais ricas do nosso estado. Nunca foi baixo por causa desse potencial industrial que nós temos em nossa cidade. Do potencial industrial, do potencial do que se pode produzir. Então nós temos que mudar e inverter essa lógica que está sendo colocada aqui. Porque senão nós vamos aqui sobretaxar cada vez mais a população, enquanto os bilionários vão enriquecer cada vez mais à custa desses trabalhadores. Inclusive alguns que nem sabem, devem conhecer Contagem por um pininho no mapa, né? Certo? Que estão lá em Nova York, nas bolsas lá, aplicando dinheiro aqui, mas sem saber o que de fato que tem Contagem, e quando vê que aquilo não está aqui, não está lucrando, muda esse pininho para outro lugar, né? Como a gente vê com algumas fábricas aqui da cidade. Pela lei de responsabilidade fiscal, se um prefeito decide renunciar a uma receita, ele precisa dizer exatamente de onde tiraria uma receita equivalente para colocar. Não pode simplesmente cancelar um pagamento. O senhor vê condições objetivas, se eleito for, de fazer uma substituição desse IPTU residencial por uma outra cobrança? Aumentar a alíquota sobre o ISS, aumentar a cobrança por um outro setor específico da economia para cobrir esse espaço hoje de arrecadação do IPTU? Sim, nós vamos buscar arrecadar através do poder produtivo da própria cidade, não através de sobretaxar cada vez mais a população trabalhadora. Candidato, eu queria falar com o senhor ainda em respeito ao aumento da vinda, né, de fábricas, como o senhor disse, da capacidade da cidade de receber novamente grandes produções, mas a cidade poderia crescer para onde? Precisa de ter uma reorganização de como hoje Contagem está atualmente?
Na verdade, essas fábricas elas vão ser instaladas hoje. Se a gente for no 5 hoje, a gente vê uma série de galpões vazios. Certo? Um cinquinho é a mesma coisa. Então há espaço, inclusive, para a própria cidade se atrair essas empresas, porque grande parte delas fecharam aqui e deixou um grande espaço vazio na nossa própria cidade. E outras fábricas, inclusive, elas podem, inclusive, aumentar seu poder produtivo, inclusive na sua própria planta. É claro que a população quer uma cidade que se desenvolva economicamente, mas há uma grande reclamação de parte da população de Contagem, principalmente aqui na cidade industrial, onde as casas, os apartamentos, os lares, eles são invadidos pela poluição de algumas fábricas. Como convencer a população de que, para a cidade desenvolver, é importante ter grandes fábricas, mas que há como viver com saúde na cidade? Então, é atrair, porque no Brasil, a história de produção do Brasil, a gente sempre atraiu fábricas muito poluentes. Certo? Ao longo da história do país. Elas deixaram de ser instaladas nos países centrais e vieram para aqui. Hoje nós estamos vivendo um processo também semelhante, depende disso. O que nós queremos atrair? Fábricas de, por exemplo, computadores que não são poluentes, fábrica de chip, fábrica de produtos tecnológicos que tem uma poluição reduzida, que tem um alto valor agregado. Não são fábricas, por exemplo, de beneficiamento de ferro-gusa, por exemplo, que tem inclusive um potencial da própria cidade, como eu falei para vocês. Contagem já teve CID computadores, Bull, fábricas de, por exemplo, montagem de grandes máquinas, né, que não tem, inclusive não são altamente poluentes. Quero passar agora a nossa conversa para tratar de governabilidade. O senhor faz críticas bastante duras, inclusive ao governo do presidente Lula e à figura específica dele, no que chama de uma composição degradante, quando fala das alianças partidárias que são feitas no atual governo do PT. Bom, se eleito for, o senhor terá de conviver no mínimo por 2 anos com a figura do presidente da República e que está olhando para as eleições municipais, dito por ele mesmo, numa relação que quer olhar para o Congresso Nacional, quer olhar para o município. A composição atual da prefeita Marília Campos tem pelo menos 14 partidos em torno dela. Se eleito for, como é que o senhor pretende fazer isso? O PSTU não fará nenhum tipo de aliança com outros partidos e não considera nenhuma das legendas que estão hoje disputando as eleições ou que estão no apoio aos eventuais candidatos como possíveis de serem participantes do seu governo? Então, na verdade, nós vamos governar uma forma diferente de governo, voltado para uma aliança com os trabalhadores, com a população. Porque na política brasileira, colocada as alianças entre partidos, é um toma lá da cá. A gente vê a discussão das emendas parlamentares. Aqui em Contagem, inclusive, teve aqui, ainda bem que os vereadores voltaram, não aumentaram esse valor, que era aumentar de 1% para 2%, né? As emendas impositivas. As emendas impositivas. Mas no Congresso Nacional também está sendo colocado isso. Mas mesmo com 1% das emendas impositivas, é um toma lá da cá nas questões das próprias votações dos próprios projetos. Esse processo de aliança que está sendo colocado, inclusive os próprios candidatos que fazem isso, depois há um loteamento das próprias secretarias, colocando, inclusive com interesses estranhos ao que a população necessita. Então isso nós não vamos, e quando a gente faz essa discussão, é nesse aspecto. Nós não vamos fazer aliança, não vamos fazer acordos, para justamente nós não queremos estar atrelados com interesses estranhos à própria população. Então nenhum partido faria parte do governo do senhor? Nós vamos fazer uma discussão com a população trabalhadora, com os cargos colocados, inclusive pela escolha dos trabalhadores através dos conselhos populares. Mas a relação política, candidato, não é importante para uma prefeitura na busca de recursos no estado, em prefeituras vizinhas, no país, no Brasil, a âmbito federal? Não é importante ter um representante político de algum partido para conseguir ter esse tipo de conversa? Porque na verdade nós queremos aqui ser um polo inclusive de discussão do modelo diferente de governabilidade, porque não queremos aqui voltar a ter uma aliança que você atenda a interesses que sejam, como eu falei para vocês, que sejam estranhos à própria população. Como é hoje, aqui quando você faz, inclusive se o caso vier aqui a não interesse nenhum, é uma outra coisa, mas não é isso que está sendo colocado quando se faz os acordos aqui no Brasil. Senta na mesa, as portas fechadas, e se discute, fala o seguinte: olha, eu te dou esse apoio, te dou essa verba, mas em troca eu quero
o seu apoio em determinada questão que lhe é estranha. É isso que é colocado hoje no cenário. Isso acontece inclusive nas próprias escolas, inclusive às vezes aparece isso. Um vereador chega, oferece uma verba para aquela escola, mas desde que aquela escola abra as portas para ele fazer campanha. Nós não queremos isso mais aqui em Contagem. Não queremos aqui, como aconteceu há pouco tempo na empresa anterior terceirizada, que os vereadores escolhiam quem trabalhava naquela empresa. Aí o trabalhador falou o seguinte: não, conseguiu o contrato, e isso eu estou falando de pessoas que eu conheço, que falava o seguinte: olha, Gustavo, eu consegui isso aqui, mas eu tenho que fazer campanha para esse vereador aqui na eleição, porque senão na próxima eleição, se não passar a eleição, se ele não ganha, eu perco o meu contrato. Então esses interesses nós não queremos mais aqui para Contagem. O senhor falou numa das suas respostas que o PSTU tem 2 candidatos em que o senhor aposta e que a legenda aposta para a eleição para a atual Câmara, ou para a próxima gestão da Câmara Municipal. Em que eles precisam ser diferentes aos que estarão lá? Porque eles serão 2 de uma minoria, hipoteticamente, se eleitos. Eles vão ter que fazer o que de diferente? Eles vão ter que apresentar um programa que seja voltado para os trabalhadores. Inclusive, no seu mandato, tem que ser um mandato em que eles vão ser simplesmente porta-vozes daquelas necessidades dos próprios trabalhadores. Seus projetos, suas discussões, o que eles vão apresentar na Câmara tem que ter voltados, inclusive tem que estar lastreado pelo que a comunidade diz. Então são mandatos populares. O que Gustavo Olímpio, numa eventual gestão, espera da relação com o governo do estado, por exemplo? Infelizmente o governo do estado, o governo Zema, é um governo que ele vota projetos, inclusive apresenta projetos que são contra a classe trabalhadora. Inclusive o seu decreto agora que ele apresentou de teto de gastos, né? Qual que é uma de suas medidas? É 10 anos sem aumento de salário para o servidor público. Um professor lá não vai ter aumento nos próximos 10 anos. O trabalhador da segurança pública, o trabalhador da saúde não vai ter concursos públicos regulares. Ele precariza os próprios serviços públicos. Então é muito difícil você ter uma relação com uma gestão que ela simplesmente vota as coisas no interesse do seu empresariado. É a mesma coisa que é importante aqui colocar. O Zema quer fazer a obra do Rodoanel, certo? Ele ouvia a população, não estava vindo nem as prefeituras de Contagem de Betim, que ele do centro, Contagem de Betim propôs um traçado alternativo ao Rodoanel e o Zema não quer propor. E a obra do Rodoanel vai passar cerca de, o projeto mais novo, 70 quilômetros, o original era 100 quilômetros, 8 cidades, se não me engano, e bairros populares, inclusive passando pela reserva Vargem das Flores, que é um manancial importante de água para Grande BH, para Contagem de Betim principalmente. Mas o Zema não quer, inclusive, nem discutir isso. Então ele não quer conversar. Na verdade, o não interesse de não conversar, não dialogar é dele. Ele é que deveria ouvir os trabalhadores, ouvir a população nos seus interesses. Quero passar agora a nossa conversa para tratar de transporte. O senhor usa de uma expressão especificamente no seu plano de governo que é estatização sem indenização do transporte acoplado a uma tarifa zero. Como é que isso funcionaria e qual é o diagnóstico que o PSTU tem? A prefeitura deveria assumir, ela teria no seu governo de assumir todas as operações de ônibus. Esses ônibus que estão e são das empresas, eles seriam tomados para o serviço público para serem utilizados, ou como é essa ideia que o senhor está propondo no seu plano de governo? Então, quando a gente diz estatização, porque o transporte público em Contagem e na região metropolitana de Belo Horizonte um transporte precário. Essas empresas oferecem um serviço de péssima qualidade. Contagem tem a passagem de ônibus mais cara da região metropolitana e uma das mais caras do Brasil, R$6. Se tem uma população que sai de Nova Contagem, paga no mínimo R$10 para poder se deslocar lá do Nacional, pega lá o ônibus para se deslocar, e é um ônibus ruim, não tem horário e tudo. Então essas empresas já lucraram muito com esse transporte público aqui. Elas falam que estão quebrando, mas simplesmente para angariar cada vez mais recursos públicos, para inclusive e lucrar cada vez mais. Então o transporte público não rima com lucro. Então nós queremos criar uma empresa pública municipal, em que essa empresa pública municipal ela garanta o transporte público para a cidade com
inclusive começando um debate sobre inclusive da própria tarifa zero na própria cidade. Cidades que, como Ibirité aqui do lado, implantou a tarifa zero e o transporte público, inclusive, ele melhorou. Certo? Lógico, não está longe de ser um transporte adequado, mas inclusive há um transporte, já aumentou a frequência do número de ônibus e tudo, e essa discussão nós queremos aqui fazer para Contagem. Tarifa zero seria, desculpa Guilherme, mas seria de forma total, todos os dias, seria aos fins de semana, feriado, para uma classe específica, como que seria? Todos os dias, inclusive é um debate que a gente quer, inclusive, para além das eleições, nós queremos encampar essa discussão na própria cidade de Contagem. Porque inclusive para a população trabalhadora, para como a gente falou da juventude, a juventude ela poder se deslocar, ela poder aproveitar os espaços da própria cidade. Todas essas cidades, inclusive essa que o senhor mencionou, o município de Nova Lima, Belo Horizonte, cidade de São Paulo, todas elas, para conseguir hoje em dia manter uma passagem num preço menor do que ele estima-se que ele poderia ser, adotam o subsídio a empresas de ônibus de alguma maneira. Ainda que numa maneira de transição, o senhor consideraria, dentro do seu governo, fazer alguma utilização de subsídio ou não? A partir do dia 1º, é para uma empresa nova e para encerrar o contrato? A partir do dia 1º, já construir uma empresa, já de fazer uma discussão dessa questão da própria tarifa zero. Subsídio mais que essas empresas ganharam e lucraram em todos esses anos que ela opera o transporte público, ele dá mais dinheiro para justamente ser sugado num buraco sem fundo, que não vai se resolver. Mas aí não seria tirar empresas da cidade de Contagem, candidato? Não, nós estamos criando uma outra empresa, uma empresa pública municipal, em que esse lucro dessa empresa vai ser voltado pela própria cidade. Agora eu quero lhe perguntar sobre salários. A gente falou isso sobre o caso da educação, mas há outros setores que também têm reclamações específicas. Posso mencionar a Guarda Municipal, posso mencionar servidores administrativos da estrutura da prefeitura de maneira geral. Como é que é uma construção de plano de carreira ou de remuneração a ser feita para os servidores? É uma discussão única com reajuste para todas essas categorias anual? De que maneira a sua campanha pensa e planeja fazer isso se eleito for? Primeira coisa, fazer o que é feito diferente do que é hoje, né? Conversar com todo mundo, certo? Porque hoje você tem que fazer uma greve para sentar para negociar, o que é um absurdo. A greve deveria ser o último caso lá para se resolver qualquer questão. Mas a prefeitura, mesmo tendo uma origem sindical, ela não senta para negociar, não se discute. A Guarda Municipal conquistou a duras penas um plano de carreira, então nós temos que garantir que esse plano de carreira funcione e discussões permanentes com essas categorias para que essas reivindicações elas sejam atendidas e não de criar uma corda de tensão, uma queda de braço em que o governo tem toda a razão e as categorias não têm nenhuma razão, certo? E começar um processo como é hoje de perseguição aos sindicatos e a todos aqueles que questionam a própria gestão, porque hoje é o seguinte, se você fala mal da gestão, você é pessoa não grata naquele momento, naquele lugar, você é atacado duramente, em qualquer lugar, e isso não pode acontecer. Nós estamos vivendo um processo aqui, uma discussão com os trabalhadores e tudo, numa luta, num processo de mobilização, você tem que sentar, negociar e ver quais são as reivindicações daquela categoria. Tendo em vista o resultado da Datatempo, da pesquisa Datatempo, e aquilo que nós já conversamos, candidato, sobre o potencial alcance hoje da chapa do senhor na população de Contagem, numa eventual não eleição do senhor, o que Gustavo Olimpo espera de quem estiver à frente da prefeitura? Enquanto professor, enquanto sindicalista, é uma prefeitura mais aberta à negociação, não necessariamente só quando tiver uma greve, por exemplo, na cidade? Nós esperamos que qualquer gestão que entre lá, ela baixe a cabeça e comece a ouvir os seus trabalhadores, que ela não é unanimidade, certo? Não é um absurdo aqui, então você tem que ter um processo de discussão amplamente. Eu vou seguir, caso depois das eleições, ganhando ou perdendo, eu vou seguir estando onde eu sempre estive, no processo de luta, de mobilização, junto à classe trabalhadora, junto às comunidades, junto à luta em defesa da educação, junto à luta em defesa da saúde, junto à luta na preservação ambiental da nossa cidade. Então, nós esperamos que a gente, inclusive, mobilize junto com os trabalhadores, que os trabalhadores de Contagem nunca deixaram de lutar.
Em Contagem foi colocado em 1968 a primeira greve no período da ditadura militar. Então tem uma história de luta, de mobilização muito importante. E quem está lá no governo tem que entender isso. Tem que entender que essa cidade foi construída pelas mãos dos trabalhadores, que a escola pública não é uma benesse da gestão, ela é uma benesse dos trabalhadores que construíram aquela escola. A saúde pública, ela é construída pelos trabalhadores da saúde, e quando é precarizada, você inclusive culpabiliza esses trabalhadores. Está errado isso. Eu quero passar agora o tópico da nossa discussão para a cultura, porque na cidade de Contagem, em especial na atual gestão da prefeita Marília Campos, há uma dualidade que está colocada entre dois dos outros participantes. A prefeita faz a defesa de que a contratação de grandes eventos com nomes de artistas, sejam eles populares, de qualquer ritmo, é relevante para o município por questões relacionadas à felicidade do cidadão, mas também pela atratividade de investimentos que cercam essa atuação. Ao mesmo tempo, outro candidato diz que, olha, não somos necessariamente contrários, mas enquanto faltar qualquer insumo na saúde, não dá para fazer shows ou qualquer tipo de contratação dessa natureza. Gustavo Olímpio está em que lugar nessa discussão? É preciso manter a mesma política de contratação de eventos culturais que a prefeitura atual tem? É preciso caminhar para não tê-los ou para tê-los em que medida? Eu sou a favor do investimento na cultura popular da nossa cidade, da cultura da origem da nossa cidade. Que, contraditoriamente aos mega shows, que tem vários, inclusive nessa semana está acontecendo ao longo do ano, mas, ao contrariamente, a cultura em Contagem é esquecida. Nós não temos em Contagem uma biblioteca pública decente para a cidade que a gente tem, para fazer uma pesquisa. Não temos em nossa cidade o teatro municipal, né, o Cine Teatro, está fechado há mais de 10 anos. Ele está fechado e não tem uma discussão de reforma, tem cerca de 500 assentos ali para 500 pessoas, espectadores poderem assistir ali, então não tem. A Casa Azul não oferece, inclusive, uma possibilidade de ter, inclusive, grandes eventos aqui na própria cidade, e não somente nas praças, né? Não temos aqui um festival de cultura popular, já tivemos em Contagem histórias das praças, de ocupação das praças, de eventos populares da nossa cidade. Então a cultura, nós tivemos uma reunião com os trabalhadores da cultura, há uma reivindicação para a aplicação de 1% do orçamento da prefeitura para a cultura. Então é uma discussão importante, né? Hoje Contagem, pelos dados, investe cerca de 0,25% do PIB em cultura, é muito pouco, mesmo com os megas eventos. Porque você faz grandes eventos que atraem a própria população, mas, em compensação, a cultura popular, o teatro da nossa cidade, os grupos de teatro, os grupos de cultura popular, os grupos de congado, outros grupos, a juventude poder exercer nos bairros, não tem local para a cultura exercer a sua própria cultura, ficam largados. Então, é uma contradição da própria prefeitura que nós queremos resolver isso. Gustavo Olímpio, professor e candidato à Prefeitura de Contagem pelo PSTU, foi o nosso segundo sabatinado nessa série onde nós estamos ouvindo os candidatos à Prefeitura de Contagem, cidade da região metropolitana. Na segunda-feira vai ser a vez da prefeita e candidata à reeleição Marília Campos, do PT. Professor e candidato, prazer tê-lo aqui. Obrigada pela participação. Foi um prazer falar com o senhor nessa entrevista. Obrigado, agradeço a presença e nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Nós encerramos nesta semana a nossa série de sabatinas, mas na semana que vem, na segunda-feira, daremos continuidade e ainda teremos cidades da região metropolitana. Portanto, nos acompanhe, continuem conosco no youtube.com/o Tempo, na FM O Tempo, no nosso portal e nas demais plataformas do jornal O Tempo. O Tempo nas eleições 2024. Você bem informado em todas as plataformas.